Olá, boa tarde para você que nos acompanha nesse comecinho de tarde de segunda-feira, 12 de abril. O NT Sul já está começando e você confere agora os principais destaques de hoje. Governador Eduardo Leite anuncia novas flexibilizações de atividades no Rio Grande do Sul. Diário eletrônico volta a ser assunto na Câmara dos Vereadores. Pelo menos 9 dos 15 são a favor. Mulher de 54 anos morre por dengue em Santa Cruz. Vacinação contra a influenza começa hoje em todo o Brasil e a gente mostra onde dá para se vacinar em Cachoeira. Mudanças no Código de Trânsito Brasileiro começam a valer hoje e a gente relembra quais são as principais alterações. E na entrevista do dia, Lena Caetano traz informações sobre os planos da Defesa Civil para Cachoeira e o trabalho do setor durante a pandemia. Participe do NT Sul enviando a sua mensagem para o nosso WhatsApp. O número é o 51997697129. Ou então, comente na nossa transmissão ao vivo lá no Face, facebook.com/TV Cachoeira. Mande a sua mensagem e fique de olho aqui no NT Sul, que já está no ar. A gente abre o NT Sul atualizando para você os números da Covid-19 em Cachoeira do Sul. O município teve mais 92 casos confirmados nos últimos 3 dias. Na sexta-feira foram 38, como você vê aí na tela. Conforme a Secretaria Municipal da Saúde, foram registrados nestes mesmos dias mais 118 suspeitos e outros 61 foram descartados. E outros 154 residentes em Cachoeira do Sul são considerados recuperados do coronavírus. Só na sexta-feira foram contabilizados 71 recuperados. O município teve um óbito de paciente com Covid-19 no sábado. Foi um homem de 75 anos. Cachoeira do Sul chega a um total de 5.734 casos confirmados e 120 estão como suspeitos. Mais de 6.200 já foram descartados e 4.940 estão recuperados. Os óbitos de pacientes com Covid-19 são 89 no total e, de acordo com o boletim do Hospital de Caridade e Beneficência, divulgado na tarde de sábado, o hospital tem 48 pacientes internados na área Covid, 19 na UTI e 29 na enfermaria. O sábado foi de vacinação contra o coronavírus em Cachoeira do Sul. Desta vez, 1.474 doses foram aplicadas em idosos com 63 anos ou mais. As 3 maiores unidades sanitárias de Cachoeira do Sul, o S1, o S4 e o S14, e o drive-thru montado no Parque da Fenarroz, fizeram um horário unificado, das 7 horas da manhã às 2 horas da tarde no sábado, para vacinar os idosos com 63 anos ou mais. 1.474 doses de vacina contra o coronavírus foram aplicadas. Segundo a Secretaria Municipal da Saúde, em menos de 2 horas, mais de 1.000 vacinas foram aplicadas. A imunização foi retomada porque uma nova remessa de vacinas chegou na sexta-feira. Cachoeira do Sul recebeu 2.490 doses. 1.250 são para a segunda dose e aplicação dos agentes das Forças de Segurança e Salvamento. A vacinação continua nesta segunda-feira com a aplicação das segundas doses no público idoso e trabalhadores da saúde em 9 postos da cidade. O S1, que fica no mesmo prédio do INSS, o S4, o conhecido Centro Social Urbano, o S14, localizado no bairro Marina, ESF1, no bairro Promorar, ESF2, no bairro Carvalho, ESF3, no bairro Noêmia, ESF4, no bairro Barcelos, ESF5, no bairro Tupinambá e ESF7, no bairro Ponte Verde. E no drive-thru montado no Parque da Fenarroz no sábado, um ciclista chamou a atenção. O seu Pedro José Machado Rodrigues, de 64 anos, mostrou que não precisa ter carro, para se vacinar no drive. Ele é morador do bairro Cristo Rei e recebeu a primeira dose da vacina. Quem aplicou a dose no seu Pedro foi a enfermeira Paola Brendler.
E já que a gente está falando de vacina, nós vamos agora conferir na nossa tela os números da imunização contra o coronavírus em Cachoeira do Sul. Vamos dar uma olhada, porque aos pouquinhos esses números aqui estão aumentando, né? O que certamente deixa todos nós muito felizes, né? Olha só, primeira dose já temos 19.046 pessoas já receberam, né, a primeira dose. A segunda dose já foi aplicada em 5.414 pessoas, ou seja, 28,4% daqueles que receberam a primeira dose aqui em Cachoeira do Sul. Vamos dar uma olhadinha agora no panorama geral, né, dividido aqui por categorias. Idosos com 63 anos ou mais, 13.796 receberam a primeira dose, 2.945 receberam também a segunda dose. Trabalhadores em saúde, 3.703 receberam a primeira dose, 1.582 já receberam também a segunda dose, ou seja, 42,72% desse público aqui já imunizado, né? Dos trabalhadores de segurança, que é um público mais recente, 265 receberam aí a primeira dose. Não teve ainda aplicação de segunda dose pelo tempo, né, que é necessário aí entre primeira e segunda dose. Para os atendimentos domiciliares, 682 pessoas receberam a primeira dose e 437 receberam já a segunda dose, ou seja, 64,08% dos atendimentos domiciliares são pessoas que já estão imunizadas. Indígenas, quilombolas, idosos e deficientes institucionalizados, 600 receberam a primeira dose e 450, ou 75% desse público, recebeu já também a segunda dose. Esse é o panorama, né, que a gente tem aqui em Cachoeira do Sul quanto à vacinação da Covid-19. Tomara que essa vacinação siga, né, se acelere, para que a gente continue tendo aí a redução dos casos e que em breve a gente possa ter o hospital também com bem menos pessoas, se possível sem ninguém, né, sofrendo desta doença que tem ceifado a vida de tantas pessoas. E os postos de vacinação de Cachoeira estavam recebendo doação de alimentos no sábado. É a campanha Vacinação Solidária. 450 quilos de alimentos e 7 kits de higiene foram arrecadados. As doações vão ser distribuídas para famílias que estão passando por dificuldade financeira. E atenção, você que teve o auxílio emergencial negado. O prazo para o trabalhador contestar a decisão termina hoje. Os pedidos devem ser feitos no portal de consultas da Dataprev. Atenção para o site consultaauxilio.cidadania.gov.br/consulta. Esse site fornece a relação de quem teve o benefício liberado em 2021. A contestação, no entanto, não pode ser feita por todo mundo. Só pode pedir a reativação do benefício quem recebia o auxílio emergencial de R$ 600 ou a extensão de 300 em dezembro do ano passado. O prazo para novos pedidos de benefícios acabou em 3 de julho do ano passado e não foi reaberto para essa nova rodada. O pedido de contestação pode ser feito após o trabalhador fazer a consulta no site da Dataprev, estatal que cadastra os dados dos beneficiários e constatar que teve o benefício cancelado. Gente, a bancada do PSDB em Cachoeira do Sul tirou da gaveta outra pauta polêmica que integra as discussões na cidade já há alguns anos. A adoção do Diário Oficial Eletrônico, projeto que é de autoria do vereador Antônio Maciel, Antônio da Saúde, que deve ser protocolado na tarde de hoje. Nós vamos agora conversar com a Thelma Tomás, que está lá na nossa redação, vai trazer detalhes, né, sobre esse projeto. Thelma, primeiramente, boa tarde, já começo te perguntando. Esse projeto vai ter aí o aval mínimo de vereadores para que ele possa ingressar, tramitar na casa? Boa tarde, mais uma vez. Boa tarde para ti, Nunes, e a todo mundo. Pois é, o projeto essa proposta de emenda à lei orgânica municipal, ela precisa de pelo menos 5 assinaturas para iniciar essa tramitação dentro do Legislativo aqui em Cachoeira do Sul. Eu conversei com o autor da proposta, o vereador Antônio Maciel, que já me disse que 4 assinaturas já estão garantidas e uma última está em compromisso. Essa última seria do vereador Gilmar Dutra Vieira. Já chancelaram a ideia, essa proposta inicial, os vereadores, além do proponente Antônio Maciel, também a vereadora Thelda Cis, o vereador Felipe Faller e o colega de bancada de Antônio da Saúde, Magaiver Dias, que na oportunidade em que se tratava da exclusão, da extinção do 13º salário dos parlamentares, foi um dos defensores mais ferrenhos
em seu pronunciamento, dizendo que se o propósito fosse economizar, era o momento da adoção dessa ferramenta que diminui os custos, né, do executivo, especialmente, que ainda não adotou o diário eletrônico, em publicações legais que são obrigatórias constitucionalmente, né, para atualizar a cidade, todos os cidadãos, sobre gastos, manutenção de serviços, nomeações e exclusões, extinções de cargos, criações de novos cargos. Enfim, é um raio-x necessário para que o contribuinte saiba de que forma os recursos públicos estão sendo gerenciados. Então, a partir da obtenção dessa 5ª assinatura, é oficialmente protocolado, então, o projeto na casa, e a tramitação só começa a valer a partir deste recebimento, né, pelo presidente da casa, o vereador Luiz Paixão, para que, então, inicie a tramitação, que passa por uma comissão especial e por uma série de análises que são diferentes dos ritos, né, do processo de lei ordinário, que são os processos mais comuns. Ok, Thelma, antes da gente falar aqui sobre os vereadores, ou os posicionamentos, né, que a gente já conseguiu acompanhar, levantar aí hoje pela manhã, fruto do seu trabalho, né, e a gente falar também como que foi gestado, vamos dizer assim, essa ideia desse projeto, eu queria te perguntar sobre o principal argumento de quem é contra o projeto, que é o seguinte: a Câmara de Vereadores está entrando com um projeto que, em tese, vamos dizer assim, vai interferir lá no Executivo, né? Ou seja, está mexendo lá no terreno do outro, né? E aí isso supostamente seria inconstitucional. O que você conseguiu levantar sobre isso? Daniel, existe uma normativa que diz que cada um cuida da sua casa de uma maneira mais simples e mais didática, ou seja, o Poder Executivo tem as suas normativas, o Poder Legislativo tem as suas. A gente não pode ir lá dar a ordem na casa do vizinho. A princípio, numa regra geral, este projeto de lei que está sendo apresentado pelo vereador Antônio Maciel teria o que chamam de vício de origem ou vício de iniciativa, já que os parlamentares não podem operar e nem ordenar atividades lá dentro do Executivo Municipal. Regra geral. O que acontece é que essa tramitação independe do Executivo Municipal, logo pode passar na Câmara, ser promulgada, não ocorre nem veto do prefeito, porque é uma iniciativa só do Legislativo. O que pode acontecer depois, se for do entendimento do Executivo, do prefeito José Otávio Germano, é o ingresso de uma ação direta de inconstitucionalidade, que é chamada de ADIM. É um processo bastante comum a partir de iniciativas dessa ordem. No entanto, embora nesta regra geral a gente saiba que os vereadores não podem operar lá dentro do Executivo, lá dentro da Prefeitura, já existem decisões do Supremo Tribunal Federal, especificamente, de tribunais superiores, apontando que aquela restrição mais severa de ações do Legislativo já não existe mais. Existem casos e jurisprudências, que é o que a gente chama, que são antecedentes, de decisões dos tribunais superiores que apontam que existe sim a possibilidade dos vereadores apontarem algumas ações e decidirem a partir de projetos de lei que alteram a lei orgânica municipal para que o Executivo adote, então, novas posturas, que é o caso do Diário Oficial Eletrônico, já que ele não causa despesas, ele não compromete o funcionamento econômico do Executivo Municipal, não cria cargos e nem secretarias, que seriam as restrições mais severas para essas ações. Ok, e destacando também o seguinte, né, uma sinalização muito forte dos vereadores, houve ampla manifestação da comunidade de Cachoeira do Sul quando foi discutido aquele projeto, né, para a extinção do 13º dos vereadores. O projeto foi extinto, os vereadores cortaram na própria carne e agora vem uma discussão sobre o Executivo, que seria algo natural, né? E eu já te pergunto o seguinte, Thelma, 2 questionamentos aqui, né? 2 em 1, na verdade. Qual que é a origem desse projeto e quantos vereadores, né, já se manifestaram a respeito dele até o momento? Isso é uma herança que já foi deixada também por um ex-PSDBista, né, Itamar Luz, que foi um dos primeiros a levantar essa questão. Hoje está do outro lado, está do lado do governo, filiou-se ao PP e é um dos secretários que compõem o primeiro escalão de José Otávio Germano. A iniciativa de Antônio Maciel é um pouco da herança do próprio posicionamento do PSDB. Leandro Balardim, que é uma das lideranças dessa sigla, tem batalhado sobre isso, tem falado muito sobre isso, tem utilizado redes sociais, inclusive linhas de transmissão, defendendo a adoção dessa ferramenta eletrônica. Não há custos, o próprio Legislativo já trabalha com o diário eletrônico,
ofereceu ao Executivo já há muito tempo, desde a implantação, que utilizasse da mesma ferramenta para que logo isso fosse equiparado, como também ocorre em órgãos públicos estaduais. Então, a origem está mais ou menos aí até em entendimentos e orientações do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Até o momento que eu consegui apurar pela manhã, a gente tem 9 votos favoráveis, do vereador Luiz Paixão, Theo da Cis, Alex da Farmácia, MacGyver Dias, Antônio da Saúde, Felipe Faller, Gilmar Dutra Vieira, Dudu Moisés e Ronaldo Trojan. Deve se abster, então, Kader Salé, que diz ter impedimentos legais para se posicionar a respeito disso, uma vez que advoga para uma das partes envolvidas, e aqui nós estamos falando do Jornal do Povo, que é o único veículo impresso da cidade, portanto, é o único que atende ao que preceitua a publicação legal, e ainda não estão definidas as posições de Daniela Santos, nem Adriana Paladino. Não consegui contato com Carolina Larron, do Jeremias Madeira e Marcelinho da empresa. A gente vai acompanhar esses desdobramentos, lembrando, claro, né, Daniel Nunes, que além das questões legais, existe aí toda uma tramitação política, e o cargo político envolve aí alguns posicionamentos e algumas pressões que podem vir tanto dos partidos quanto da própria comunidade, e a prova de que muita coisa pode mudar fora dos conceitos da legislação, da lei fria, como foi colocado aqui no início dessa nossa conversa, foi que a mesma condição de vício de origem do projeto do 13º não impediu que ele fosse aprovado. Ok, destacando ainda, né, Thelma, que a Prefeitura de Cachoeira do Sul se mostra inicialmente contrária, né, a esse projeto, ou seja, a ideia da Prefeitura é manter o Diário Oficial impresso, ou seja, em um jornal, né? Eu conversei com o prefeito José Otávio Germano e ele me disse que o entendimento neste momento era de aguardar pelo menos por 6 meses até que fosse possível essa orientação mais clara sobre que medida adotar e, portanto, acabou prorrogando aí o contrato de prestação de serviços junto ao Jornal do Povo por 6 meses. Esses 6 meses ainda não passaram, né, Nunes? Então, está em tempo do prefeito se orientar mais ou menos e decidir sobre de que forma pretende atuar no que diz respeito à adoção ou não do diário eletrônico. E o telefone da Thelma já apitou para dizer que o nosso tempo acabou. Thelma, obrigado pelas informações, ótima tarde aí para você, obrigado pelas informações. Tá certo, Nunes. Olha o despertador aqui, cortando a conversa. Obrigada, boa tarde para você que está em casa. Obrigado. Tá bem, e a gente continua acompanhando, né, todas essas tratativas aí, portanto, na Câmara de Vereadores aqui em Cachoeira do Sul. Luiz Aníbal Machado, representando o Sindicato dos Rodoviários, é o novo presidente do Conselho Municipal dos Transportes. Também fazem parte da diretoria Carlos Dreyer, representando o Sindilojas como vice, e Rafael Quadros de Souza, diretor da Procuradoria Jurídica do município, como secretário. A diretoria foi definida em reunião na última semana e garante a retomada das atividades do colegiado. A diretoria tem um mandato de 2 anos. A criação de comissões para tratar do transporte público e do transporte por aplicativos dentro do Conselho foi uma das pautas da reunião. A UFSM, que tem trabalhado em parceria com a Prefeitura nas questões de mobilidade e logística, estava representada no encontro e relatou algumas ações que têm sido realizadas em relação ao transporte público na cidade. E hoje é dia do quadro Educação e Denise Belladonna está chegando para falar para a gente de uma realidade diferente que veio com a pandemia. A simplicidade e busca pelo que é essencial. Isso aconteceu em diversos aspectos da vida, inclusive na educação. Boa tarde. Inevitável não perceber que a pandemia, além de tantas outras coisas, algumas muito tristes inclusive, tem insistido em tornar a nossa vida mais simples. O contrário do que nós, pessoas humanas, fomos fazendo ao longo dos tempos. Para ilustrar o que eu quero dizer, vamos analisar. As reuniões de confraternização na humanidade em geral foram se transformando em festas. E estas festas, as pessoas foram atribuindo dogmas, regras não discutíveis. E o que era uma reunião informal de puras e sinceras manifestações se tornou um evento social. E aí eu percebo e penso que não sou a única, que diante dos fatos atuais, a necessidade de se ter um smoking no guarda-roupa, o valor da marca de uma bolsa sem interessar a sua utilidade, a grife de um sapato ou vestido, foram sucumbidos
pelo que realmente interessa e sempre interessou. Estou falando da presença humana, da saúde nas suas mínimas preservações, da importância do mais essencial, o fôlego da vida. Falo das coisas simples e essenciais porque isso não aconteceu só nas confraternizações humanas que eu usei como exemplo. Em termos de educação, também foram agregadas muitas técnicas, novos métodos de ensino a cada ano. Profissionais se especializaram nas mais diferentes áreas, com currículos enormes de formação. E com o que as escolas precisaram contar agora? Com a vocação e a experiência do profissional disposto a levar o ensino até o aluno. Simples assim. Voltamos a procurar um jeito de ensinar porque os métodos prontos não se enquadraram no quadro atual. Com razão, você pode questionar a minha fala. Tenho consciência de que estou sendo bem simples nas minhas expressões, mas penso realmente que esse é o momento da educação ter um olhar de prioridade, tanto da parte dos professores como dos administradores. A pandemia está nos trazendo de volta às essências. Grandes teorias, o salto alto e a bolsa de marca e os vestidos de grife, não foram aplicáveis a este momento. O que tem dado resultado é a atitude dos professores em se utilizar dos meios disponíveis e possíveis com a intenção de levar o aluno à aprendizagem, sendo na forma de passar o conhecimento ou de construírem juntos. A Bíblia diz algo que comprovamos no dia a dia. Não conseguimos servir a dois senhores ao mesmo tempo. Então, cuidado. Se redescobrimos a essência simples do fato de ensinar nessa pandemia, é que ela deve importar agora. Cuide com isso. Querer usar vestidos apertados e sapatos de salto e respirar bem ao mesmo tempo não me parece possível agora. Em educação, acho que chegou o momento de escolhermos ou priorizarmos a troca e a construção de conhecimentos com o foco no fato do aluno sair do ponto que está e aprender. Ou voltamos a todos os relatórios, praxes e práticas que facilmente tomam o lugar do essencial. A minha dica é: se você é professor que consegue fazer os dois, ensinar e estar de salto alto, sujeite-se. Mas se é professor mais humano nas suas necessidades e possibilidades, priorize, opte pelo simples, mas essencial. Ensinar o aluno de forma que ele aprenda. Até o nosso próximo encontro. A Prefeitura de Santa Cruz do Sul confirmou ontem a ocorrência de uma morte por dengue entre os moradores do município. A mulher de 54 anos tinha a doença e faleceu no dia 30 de março. Até o fim da semana passada, Santa Cruz tinha pelo menos 145 casos de dengue confirmados em 2021, sendo a maioria dos pacientes moradores da área central da cidade. No fim de semana, um mutirão vistoriou mais de 3.000 imóveis para reduzir a proliferação do mosquito Aedes aegypti. E é hora do nosso primeiro bloco de interatividade, onde você participa, você se expressa, você pode comentar as notícias do dia, você pode mandar uma informação para a gente também, a gente coloca no ar aqui. É bom demais ter sempre visões diferentes, né, sobre aquilo que acontece nas nossas cidades, no nosso dia a dia, e assim, de maneira colaborativa, a gente vai construindo aqui o Telejornal NT Sul. Você pode participar através do WhatsApp 51997697129, está na tela aí. Tem também um QR Code, basta você apontar a câmera do seu celular para o QR Code e pronto, você vai ser redirecionado lá para o WhatsApp, aí é só falar com a gente. No Facebook você também pode participar, facebook.com/TV Cachoeira, tem uma live lá no Facebook, é só você comentar na live. E estão passando por aqui já a Lana e Tyson também mandando boa tarde pra gente, obrigado pela participação, a Berenice Casper, a Sandra e o Everson, a Fátima Barbosa, a Sinara Martins Pinto, ela manda um beijo pro João, aliás é a Laura aqui, também pra Laura, obrigado Sinara pela sua participação.
A Luísa Noronha também está com a gente aqui, mandando seu recado. Obrigado a todos aí pelas participações. Daqui a pouquinho eu falo dos demais aqui do Face. Vamos aqui para a nossa telinha? Vamos ver os recados que chegam através do nosso WhatsApp. A Gisele Miranda dizendo aqui, importante ressaltar que mesmo vacinados, os cuidados devem ser mantidos. Muitos pensam que estão imunes e liberados de qualquer tipo de protocolo de segurança. Obrigado, Gisele, aí pela sua observação, né? Porque realmente precisamos continuar tendo os cuidados, mesmo aqueles que já receberam a segunda dose, já passaram-se os 15 dias, né, para que a pessoa seja considerada imunizada, ela deve continuar com os cuidados em função do outro, né, especialmente para que o vírus seja contido na nossa sociedade. Obrigado, Gisele, pela participação. O Cristiano Domingues também manda o seu recado. Continua na mesma a rua Gustavo Peixoto, na Noêmia. A prefeitura veio, trouxe os canos, colocaram na valeta que existia, também fizeram a retirada de um pinheiro que iria atrapalhar a construção de uma caixa pluvial. Eles começaram a fazer a caixa pluvial, só que nunca mais apareceram e a rua continua bloqueada. E o Cristiano mandou uma foto pra gente aí, vamos ver. Tá aí, né? A rua tá virada, como a gente diz aqui no bom português do gaúcho, né? Tá virada num boné. Ou seja, não dá para passar, não tem jeito. Né? A Secretaria de Obras precisa dar uma atenção especial ao bairro Noêmia aqui em Cachoeira do Sul. A seguir, governador Eduardo Leite anuncia novas flexibilizações de atividades no Rio Grande do Sul. Vacinação contra a influenza começa hoje em todo o Brasil e a gente mostra onde dá para se vacinar em Cachoeira. Mudanças no Código de Trânsito Brasileiro começam a valer hoje e a gente relembra quais são as principais alterações. E na entrevista do dia, Lena Caetano traz informações sobre os planos da Defesa Civil para Cachoeira e também o trabalho do setor durante a pandemia. O intervalo é rápido, não sai daí. O NT Sul já está de volta e a gente vai ver agora a previsão do tempo para Cachoeira do Sul e também para todo o estado gaúcho. A semana vai ser de temperaturas amenas e de sol. Segunda-feira tem tempo firme em Cachoeira do Sul, com temperaturas amenas, depois da chuva e da virada do tempo no fim de semana. Temperatura mínima 13 graus, máxima 24. Terça-feira pode ter nevoeiro ao amanhecer, mas o dia vai ser marcado pela presença de sol. Mínima 14 graus, máxima 26. Quarta-feira faz sol entre nuvens e não chove. Mínima 16 graus, máxima 28. Veja agora como fica o tempo em todo o Rio Grande do Sul nesta segunda-feira. O estado gaúcho começa a semana com o sol predominando ao longo de toda a segunda-feira, ainda que com algumas nuvens. Durante o dia, um ciclone extratropical no Atlântico impulsiona o ar mais seco e frio ao estado, o que pode provocar chuvas isoladas na região leste e em pontos próximos da costa. De acordo com a Metsul Meteorologia, a temperatura vai ser agradável em todo o Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre, temperatura máxima 25 graus. Em Uruguaiana, fronteira oeste, também 25. Em Passo Fundo, na região norte, 24 graus. Na região central, em Santa Maria, 25. No litoral norte, em Tramandaí e Torres, 24 graus. Em Pelotas e Rio Grande, região sul, 23 graus. A reforma da segunda ponte sobre o rio Piquiri, na Porteira 7, interior de Cachoeira do Sul, foi concluída. O trabalho foi executado pelos funcionários da Secretaria Municipal de Interior e Transportes. O planejamento inicial era construir uma nova ponte, mas, segundo a Prefeitura, os moradores pediram que a construção seja feita depois da safra. Por isso, a estrutura recebeu apenas uma reforma. Com o reparo, apenas veículos com até 10 toneladas estão autorizados a passar na ponte. Caminhões pesados devem utilizar o desvio no balneário Iruí, na BR-290. O estado do Rio Grande do Sul tem a 7ª semana consecutiva de bandeira preta nas 21 regiões Covid dentro do modelo de distanciamento controlado. A classificação comprova mais uma vez a gravíssima situação do estado em relação à gestão e controle da pandemia de Covid-19. Ainda assim, na sexta, o governador Eduardo Leite apresentou novas medidas, ampliando o tempo de funcionamento e atividades econômicas que estavam vedadas aos finais de semana.
Mesmo com classificação de altíssimo risco para a transmissão do coronavírus e esgotada a capacidade para atendimento na rede de saúde, o governador Eduardo Leite, condicionando a um reforço na fiscalização, deu mais um passo em direção às flexibilizações de atividades econômicas na última sexta-feira. Ele anunciou a liberação do comércio aos finais de semana, proibido até então. As medidas já tiveram efeito no último final de semana. Entre as novas regras, os supermercados, farmácias e serviços essenciais operam de segunda a segunda com atendimento presencial sem restrição de horário. O comércio não essencial também liberado para operar de segunda a domingo, recebendo clientes presencialmente, desde que com restrições e operação limitada entre 5 horas e 8 horas da noite. Restaurantes, lanchonetes, bares e sorveterias estão liberados somente para refeições. Está proibido o happy hour. O horário de atendimento liberado de segunda a sexta-feira é das 5 às 10 da noite. Aos finais de semana também está liberado o atendimento presencial a clientes das 5 às 15 horas. Os clientes podem entrar até às 15 e a saída está limitada às 16 horas. Academias e serviços religiosos podem receber seus clientes e religiosos das 5 até as 10 horas da noite. O fechamento é obrigatório das 10 até as 5 da manhã. Outros serviços em geral, com atividades permitidas, estão liberados para operar todos os dias, das 5 às 8 da noite. O atendimento presencial restrito, a partir das 8 horas, sem atendimento. Entre as novas regras da bandeira vermelha estão liberadas as feiras livres de comércio que vendam produtos não essenciais, como artesanatos. Os restaurantes terão lotação máxima de 25%, com clientes sentados, distanciamento mínimo de 2 metros entre as mesas e um limite máximo de 5 pessoas por mesa. Está proibida a música ao vivo e também som mecânico. Parques temáticos, jardins botânicos e zoológicos estão autorizados a receber visitantes com lotação máxima de 25%, desde que sejam estabelecimentos em locais abertos. Serviços de educação física e academias, inclusive clubes, condomínios com piscinas, permite o atendimento e atividade individual. O limite máximo é de uma pessoa para 16 metros quadrados de área e um grupo de, no máximo, 2 pessoas para cada profissional habilitado. Nos transportes fretado, metropolitano, executivo seletivo, intermunicipal e interestadual, a lotação máxima permitida é de 75% dos assentos, com obrigatoriedade do uso contínuo e correto de máscaras e a ventilação das janelas ou alçapão. Transporte coletivo municipal ou metropolitano comum, lotação máxima de 60% da capacidade do veículo, com a obrigatoriedade do uso contínuo de máscara e ventilação. Vamos ver o que estão dizendo os nossos telespectadores, os nossos internautas? Porque afinal aqui a gente gosta sempre de ter você participando, mandando o seu recado, né? Fazendo o Telejornal NT Sul com a gente. Então vamos começar pelo Facebook, facebook.com/TV Cachoeira. Tem a nossa transmissão ao vivo, a nossa live por lá também. A Vera Machado está perguntando aqui o seguinte, com relação à segunda dose da Covid, da vacina, né? Temos que fazer no mesmo posto onde fizemos a primeira ou podemos ir em qualquer posto que esteja aplicando a vacina? Vera, obrigado pela sua mensagem, pela pergunta. Você pode ir em qualquer posto que esteja, que tenha as doses disponíveis, tá? O importante é que você tenha a sua carteirinha, né, comprovando que recebeu a primeira dose, tudo certinho, mas não precisa ser exatamente no mesmo posto em que você recebeu a primeira dose, tá bem? Obrigado aí pela mensagem. Também a participação aqui, Rosicler Ramos Moura. Que idade está a vacina em Cachoeira? Por enquanto, 63 anos ou mais aqui em Cachoeira do Sul. Obrigado, Rosicler, pela participação. Cláudia Silva, boa tarde. Estamos sempre ligados, eu e o esposo Rogério. Obrigado, Cláudia. Abraço para você e para o Rogério aí, almoçando e de olho na telinha da TV Novo Tempo. Até Calberto comentando sobre a questão da dengue, né? Afinal, teve aí uma morte registrada em Santa Cruz e vários casos, né, desde o começo do ano. Ela diz aqui, agora vamos ter que nos preocupar também com o mosquito da dengue. É verdade, né? Vamos ter que fazer a nossa parte aí como cidadãos, cuidar aí, dar uma atenção maior ao pátio, né, cuidar com água parada, enfim, para evitar aí essa questão da proliferação da dengue. A Débora Borba também está com a gente aqui, mandando sua mensagem. Obrigado pela participação. Vamos para a tela? Vamos ver aqui os recados que chegam pelo WhatsApp. Vamos deixar na tela aí o número, já está, 51997697129 para você participar. Maria Kiffer, estamos sem iluminação na rua Censúrio Cordeiro. Trocaram os postes e nos deixaram no escuro. Está horrível. Obrigado, Maria, aí pela sua mensagem.
e deixamos aí o alerta, né, para o setor de iluminação da Prefeitura para que façam aí, portanto, essa manutenção. A Marlene, estou muito feliz e agradecida porque fiz a primeira dose da vacina e a Marlene mandou foto pra gente aí, olha aí, né, foi no drive-thru e fez aí já a sua primeira dose. Obrigado, Marlene, grande abraço para você, ficamos felizes aí pela sua vacinação. Bom, daqui a pouquinho tem mais recados dos nossos telespectadores, é só você mandar o seu recado nas nossas redes sociais ou lá no nosso WhatsApp. A vacinação contra a influenza começou hoje em todo o país. Nessa primeira etapa vão ser vacinados apenas crianças de 6 meses a 6 anos de idade, gestantes, puérperas, povos indígenas e trabalhadores de saúde. Veja na reportagem quais postos têm as doses disponíveis em Cachoeira do Sul. Estão sendo vacinados contra a influenza crianças de 6 meses a 6 anos de idade, gestantes, puérperas, povos indígenas e trabalhadores de saúde. A imunização para este grupo vai até o dia 10 de maio. A Secretaria da Saúde de Cachoeira do Sul tem 2.740 doses disponíveis em 9 postos de saúde. Na Unidade de Saúde 1, que fica no mesmo prédio do INSS, na Unidade 4, conhecido Centro Social Urbano, na Unidade 14, localizada no bairro Marina, ESF 1, no Promorar, ESF 2, bairro Carvalho, ESF 3, Noêmia, ESF 4, Barcelos, ESF 5, bairro Tupinambá e ESF 7, bairro Ponte Verde. Diferente do que ocorria em anos anteriores, nesta edição os idosos participarão da campanha a partir da segunda fase, com o início marcado para o dia 11 de maio, quando também passarão a ser imunizados os professores. A influenza ou gripe é uma infecção viral que afeta o sistema respiratório e é de alta transmissão. A imunização permite prevenir complicações, óbitos e ainda reduz sintomas que podem ser confundidos com os da Covid-19. Segundo o Ministério da Saúde, a vacina contra a influenza pode ser administrada junto com qualquer outra vacina, menos junto da vacina contra a Covid-19. Pessoas recuperadas do coronavírus podem e devem receber a vacina da influenza. E atenção, você que tomou ou está perto de tomar a vacina contra o coronavírus. Se você ainda não fez a vacina contra o coronavírus e está pertinho de chegar aí a sua vez, a recomendação é dar preferência para ela, para a vacina contra a Covid-19. Isso porque é preciso ter um intervalo entre uma vacina e a outra. Não pode tomar as duas no mesmo dia, nem na mesma semana. Ah, Daniel, mas eu já fiz a vacina contra a Covid-19, e agora? Bom, nesse caso você deve aguardar 14 dias para tomar a vacina contra a influenza. Gente, as mudanças na lei de trânsito aprovadas no Congresso e sancionadas pelo presidente Jair Bolsonaro em outubro do ano passado começaram a valer hoje. Dentre as alterações estão a ampliação de 20 para até 40 pontos do limite para a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e o aumento da validade do documento para até 10 anos. A partir desta segunda-feira, existem várias faixas que limitam o número de pontos na carteira para suspender o direito de dirigir. Se o motorista não cometer nenhuma infração gravíssima, o limite será de 40 pontos. Se cometer uma infração gravíssima, o limite passa a ser de 30 pontos. Em caso de 2 ou mais infrações gravíssimas, o limite fica em 20 pontos. No caso de motoristas profissionais, a medida foi flexibilizada. Eles poderão atingir o limite de 40 pontos, independente da natureza das infrações cometidas. A validade da carteira de habilitação agora vai variar conforme a idade. Quem tem até 50 anos deve renovar a carteira a cada 10 anos. De 50 a 69 anos, o prazo é de 5 anos. E de 3 anos para quem tem mais de 70 anos de idade. O uso de cadeirinhas ou assento de elevação será obrigatório para crianças de até 10 anos que não atingiram 1,45 m de altura.
O descumprimento continua sendo considerado infração gravíssima. Passou de 7 para 10 anos a idade mínima para que crianças possam ser transportadas em motocicletas. Estas são apenas algumas das mudanças no Código de Trânsito Brasileiro. O Detran do Rio Grande do Sul criou uma cartilha com todas as alterações. No site detran.rs.gov.br é possível acessar e baixar o conteúdo. Importante, portanto, aos condutores aí ficarem atentos para não se surpreenderem com as mudanças nas regras. Gente, há mais de 10 anos, o trabalho da Defesa Civil em Cachoeira do Sul se estruturou e também se tornou referência para outros municípios, graças ao trabalho de muitos voluntários e também pela condução técnica do especialista em defesa civil Edson Neves Júnior. E a partir da oficialização do setor pela administração municipal, que ocorreu há poucos dias, surgiu uma meta: tornar Cachoeira do Sul uma cidade capaz de lidar com as complicações causadas pelo tempo, foco na prevenção de desastres. Lena Caetano está chegando com a entrevista do dia e conta também sobre a presença da Defesa Civil na linha de frente do combate ao coronavírus. Quando se fala no trabalho da Defesa Civil, automaticamente vem à mente a ação da Defesa Civil em eventos adversos como enxurradas, tempestades, vendavais, alagamentos, enfim, desastres naturais. Só que nós estamos vivenciando há pouco mais de um ano, um período de pandemia. E pandemia também entrou na agenda da Defesa Civil. Vamos falar um pouquinho sobre isso e sobre toda a ação que a Defesa Civil de Cachoeira do Sul está desenvolvendo nos últimos meses, um balanço desse trabalho. Conosco aqui o coordenador da Defesa Civil, Edson das Neves Júnior. Boa tarde, Edson, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Bem na medida do possível. Dentro deste novo normal que estamos vivendo, mas trabalho muito intenso para o enfrentamento desta pandemia, que está classificada dentro do Código Brasileiro de Desastre, como doenças infecciosas virais, e a Defesa Civil vem, desde o ano passado, atuando como uma extensão, um apoio da Secretaria Municipal de Saúde para as ações que são necessárias ao enfrentamento à Covid-19. Edson, tu estás à frente da Defesa Civil de Cachoeira do Sul há quanto tempo? E outra pergunta que eu já anexo a essa questão da pandemia, pegou de surpresa ou já era algo previsível, já que se enquadra dentro da legislação? Bom, eu estou trabalhando em Defesa Civil desde 2009, Então eu era presidente da Associação Cachoeira de Canoagem, que é das entidades que compõem a Defesa Civil, e era seu representante. A minha história começa em 97 no Exército Brasileiro, quando fui prestar auxílio ainda em Santa Maria, enquanto militar durante um vendaval. Mas em 2013, quando ingressei na Prefeitura Municipal de Cachoeira do Sul, recebi a indicação do prefeito para ser o coordenador municipal e venho atuando de maneira ininterrupta desde 2013. Desde 2009 como um voluntário e a partir de 2013 como coordenador municipal de Defesa Civil. Dentro das formações e diferentes capacitações que nós recebemos, eventos de pandemia também são inseridos. Claro que cada evento tem as suas características, E a Covid-19, ela pegou a todos de surpresa, Não se tinha um protocolo real do que se poderia fazer, e o que a gente pôde acompanhar ao longo deste um ano é que o protocolo foi se montando e se alterando, até porque há divergências quanto a tratamentos, quanto a métodos preventivos, mas nós da Defesa Civil vamos sempre cumprir aquilo que vem como orientação e determinação técnica, Então atuamos na promoção do distanciamento. Coube à Defesa Civil o fechamento de parques, praças, quando foi necessário, ainda no ano passado, apoio à vacinação da influenza, no ano passado, que também não era a vacina eficaz para a Covid, mas era um método de se combater a gripe de influenza e não deixar com que isso elevasse o número de pessoas suspeitas. Então, sim, a pandemia está no rol de ações da Defesa Civil. Mas não tínhamos, enquanto Defesa Civil, um protocolo pronto, como ainda não temos
a definição 100% garantida dos métodos de prevenção. Mas a nós, agentes de defesa civil, cabe seguir as orientações técnicas. Uma característica que está, assim, muito evidente para todos os agentes de defesa civil é que na inundação, no vendaval, no granizo, na própria estiagem, tu vê muitas vezes as pessoas lutando ou tentando salvar bens materiais, bens econômicos, que a gente sabe que é vital para todos, né? De maneira nenhuma vamos desmerecer o nosso trabalho e diminuir os prejuízos. Mas agora não, agora nós enfrentamos a luta das pessoas, né? E também de familiares pela vida. E neste momento, principalmente, nós estamos agora há mais de 30 dias trabalhando junto à triagem da UPA, né? Auxiliando, fazendo a primeira pré-triagem, né, vendo os sintomas das pessoas e direcionando se é para a UPA, se é para a triagem da prefeitura, que atende casos leves e moderados, ou para a triagem da UPA para os casos mais graves. E tu vê desde crianças a idosos, pessoas que têm comorbidades, outras que não têm, pessoas que num dia chegam bem, apenas com teste positivo, e que dali uns dias voltam em situação muito grave. Então isto acaba abalando, sim, né? Não adianta a gente querer dizer que é forte para suportar isso tudo, porque é uma insegurança muito grande. A gente atende pessoas que são do nosso convívio muitas vezes, né? Pessoas que são consideradas amigos, pessoas da família, e isso acaba afetando até a tua estrutura emocional, sim, né? Tem que estar todo dia te renovando, né? Tendo muita fé para realizar esse trabalho, porque ao mesmo tempo que tu vai lá, quando tu retorna para casa, ao simplesmente conversar com uma pessoa, tu não sabe, será que eu não estou contaminado? Será que eu não estou até tendo a possibilidade? Então, cada vez mais intensificando os cuidados, né, de higiene pessoal para garantir a segurança de todos. Mas realmente é um trabalho assim que, pelos números, né, são dezenas de cachoeirenses que perderam as suas vidas, e isso é irrecuperável, e isso acho que vai ficar marcado. Nós vamos sim vencer a Covid, vamos sim superar, mas eventos como esse, eles não podem ser esquecidos, né? E nós temos que nos preparar, né? Rever as nossas estruturas de defesa civil, as nossas estruturas de atendimento social, hospitalares, para que nós sim estejamos mais preparados enquanto civilização para o enfrentamento dessas pandemias. A partir dessa experiência que estamos tendo agora, Edson, que vocês estão tendo, a Defesa Civil, junto à pandemia, ocorre de uma reestruturação ou de um pensamento de que é necessário algum projeto futuro, alguma estrutura futura para a Defesa Civil, algum planejamento? Sim, sim. Né? Tem um programa da ONU chamado Cidades Resilientes. Né? E este programa diz que as cidades têm que se estruturarem. Não adianta nós termos uma política nacional de proteção e defesa civil, uma política estadual, porque eu digo que a União e o Estado são entes governamentais. A vida ela é no município. O sofrimento das pessoas está aqui no nosso município. E até vir este auxílio estadual e federal há uma distância de tempo e uma distância burocrática. E nas primeiras conversas com o atual prefeito José Otávio Germano, ele foi secretário de Segurança e ele tem esse entendimento, né, de defesa civil de maneira preventiva. E ele de pronto acatou a proposta de criação da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil de Cachoeira do Sul. Que foi oficializado há poucos dias. Que foi oficializado o grupo de estruturação, né, e reorganização, porque para a criação de cargos nós temos um decreto federal que este ano impede. Então ele montou este grupo com profissionais que têm vasta experiência em defesa civil, habilitação, pois são capacitados por cursos estaduais, através da coordenadoria estadual, já trabalhando na proposta desta reorganização, mas também na proposta de ações de curto, médio e longo prazo, visando principalmente tornar Cachoeira do Sul uma cidade resiliente. O prefeito determinou isso, profissionais da área da educação, né, para trabalhar a educação para a prevenção. Mas né? é um trabalho de base. Um trabalho lá na base, que também será estendido às comunidades do interior, para que a gente desenvolva esta cultura de prevenção e Cachoeira se torne ainda mais resiliente. Anualmente, Cachoeira do Sul tem como prejuízo mais de 30 milhões de reais só nesses eventos adversos, né? Sim. A intenção é reduzir isso
para que esse dinheiro, de repente, possa ser canalizado para outras coisas. Exato. Essa média de 30 milhões ele é um somatório de recursos públicos e privados, mas ele influencia na receita corrente líquida do nosso município. Ele é um dinheiro que deixa de circular, né, na economia local. É uma média superior a 31 milhões e nós estamos não calculando nisso o prejuízo da pandemia da Covid. Terá como calcular isso? Tem como calcular isso? Esta é uma discussão que nós estamos tendo a nível estadual. É um evento de tamanha magnitude que se ensejou uma decretação de estado de calamidade pública. Mas vai depender de um cálculo que hoje está relegado a um segundo plano, né? Hoje o que nós temos que buscar é a saúde, mas economistas vamos ter que ver o prejuízo das empresas paradas, o prejuízo das pessoas que perderam seus serviços. Então, assim, eu hoje não tenho uma fórmula para este cálculo, mas acredito que índices vão nos trazer. Índices da arrecadação, do que caiu de impostos, do que caiu na circulação de serviço, né? Isso vai nos dar uma estimativa. Nunca chegaremos ao cálculo exato, mas é um prejuízo muito grande. Fica-se, né? Muitas vidas perdidas já até o momento. Nós temos que trabalhar muito para baixar essa curva, né, para estabilizar. O nosso esperança tem sido a vacina. Então, por isso, a Defesa Civil trabalha com muito entusiasmo na vacina, porque é a esperança que a gente tem de voltar à normalidade, de voltar a ter público nos eventos, a voltar a ter um comércio efetivo. Mas a gente não vai conseguir. Mas realmente 31 milhões para um município que tem 250 milhões de receita corrente líquida é quase 16% dessa receita corrente líquida. Então nós temos que trabalhar para reduzir com ações preventivas. Ok. Edson, a gente agradece muito a tua participação conosco aqui no NTSul. Você que nos acompanha, então já sabe, né, que neste período Defesa Civil está lá na UPA, atendendo o pessoal, na vacinação quando acontece os drive, na organização desses eventos aí de atendimento à população, também no apoio à fiscalização, né, Edson? Só para citar assim alguns eventos mais, porque a Defesa Civil está em todos os cantos, pode-se dizer assim, né? E não paramos de ter vendavais, não paramos de ter enxurrada e vamos estar sempre prontos a atender a comunidade de Cachoeira do Sul. Ok, parabéns a vocês pelo trabalho e pela dedicação aí, Edson. A gente fica na torcida aí para que o telespectador que nos acompanha aí valorize também esse trabalho e ao mesmo tempo, né, Edson, qual é a tua mensagem para quem nos acompanha? Tu como gestor da Defesa Civil de Cachoeira do Sul, mas que também está acompanhando, está na linha de frente também junto com a tua equipe aí, nesse dia a dia difícil que estamos vivenciando. Bom, a nível nacional, né, o lema é Defesa Civil somos todos nós. Então todos nós temos que fazer a nossa parte, né, para nós mudar esse cenário e vencermos a Covid-19. É o cuidado pessoal, eu digo o cuidado individual, que vai refletir no coletivo. Então é manter as orientações técnicas, manter o isolamento, né, não termos a aglomeração, fazer o uso da máscara, a higiene e assim que chegar a sua idade, ir logo fazer a vacina, né, corre para fazer a vacina para que essa curva reduza, né, a gente consiga diminuir os números de pessoas de casos graves, principalmente na nossa UTI, e com isso a gente vem voltando à normalidade. Então é o cuidado individual que vai refletir no cuidado coletivo. Obrigada. Valeu então, Edson. Obrigado mais uma vez aí. Parabéns aí pelo trabalho, sucesso a vocês. Saúde para todos nós, é isso? Isso, muito obrigado. Tá bom então, Daniel. Conversamos então, Daniel e telespectadores, com Edson das Neves Júnior, coordenador da Defesa Civil de Cachoeira do Sul, para nos dar uma panorâmica aí do trabalho, das atividades da Defesa Civil do município nesse período de pandemia. Volto contigo no estúdio. Obrigado, Lena, pelas informações. Pois é, o secretário falou, aliás, o Edson falou, né, sobre a questão do cuidado individual. E olha o que os telespectadores estão dizendo aqui, ó, a Andy Santos. Olá, boa tarde. As aglomerações não param aqui no bairro Marina. Todos os finais de semana com churrasco e som alto. Obrigado, Andy, aí pela sua
e informação, né? E isso aconteceu aí em vários pontos da cidade no fim de semana, né? Em várias avenidas. Então vale realmente a gente reforçar aí a necessidade de fiscalização e que as pessoas tomem a consciência, né, de não irem para esses ambientes porque estão contribuindo, infelizmente, né, para que mais pessoas sejam infectadas pelo coronavírus, né? Quem mais? A Lorena Moraes passa por aqui, também deixa o seu boa tarde. A Maria Deli Marques Vasconcelos dizendo que lá em Palmas, interior de Cachoeira do Sul, a água é para poucos, né? Mas que na hora de pagar sempre tem a cobrança, ninguém toma providência, diz ela aqui. Vamos aqui para nossa telinha ver mensagens do nosso WhatsApp. O Marquinhos, aqui na rua Eduardo de Kluber, acho que a pronúncia é essa, tem um poste com a lâmpada queimada, faz um mês. Está uma escuridão aqui na rua, diz o Marquinhos. Obrigado, Marquinhos, aí pela sua mensagem e reivindicação. Quem mais? A Thaís diz aqui o seguinte: aqui na frente da minha casa também estamos sem luz no poste. É uma escuridão à noite. Rua Eduardo Macedo de Oliveira, bairro Marina. E tem foto aí, vamos ver a foto que chega. Olha aí, né? Aquela escuridão da rua, só a iluminação mesmo das casas, né? Quem mais? Tem mais ainda participações aqui através do WhatsApp. A Susan Moraes gostaria de parabenizar minha avó, Dona Lila, pelos seus 90 anos hoje. É uma bênção para nós poder vê-la feliz e com saúde. Um grande beijo das filhas, netos e bisnetos. Vamos ver aí a foto da Dona Lila. Que coisa boa, 90 anos. Parabéns, Dona Lila. Tudo de bom para você aí. Sinta-se abraçada pela família e por nós aqui da TV Novo Tempo também. A edição de hoje do NT Sul vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia nesta segunda-feira e a gente se encontra amanhã ao meio-dia aqui na telinha da TV Novo Tempo. Até lá, você pode continuar de olho nas notícias de Cachoeira através do nosso site novotempo.com/NT Sul. Acesse e fique por dentro. Ótima tarde para você. Tchau!